Outra We must rejeição de analyze the cliente. Q3 projections. Meu irmão, Our current Tiago, strategy is sorriu not com desdém sustainable. do outro lado da I completely enorme agree mesa with de that. jantar da We need casa to dos pivot our nossos marketing. pais, como se aquela notícia confirmasse tudo o que sempre acreditou sobre mim. Talvez um diploma de economia tivesse servido melhor do que psicologia. Ninguém discordou. Minha mãe apenas suspirou. Meu pai continuou cortando a carne, ignorando completamente minha presença. Levantei a taça de vinho, sem responder. No bolso do meu blazer, meu celular vibrava discretamente. A mensagem vinha do presidente de um dos maiores bancos do país. Ele aguardava apenas a minha aprovação para decidir uma aquisição bilionária. Curiosamente, era exatamente o banco onde Tiago trabalhava. Enquanto ele se gabava dos próprios negócios, não fazia ideia de que o futuro daquela negociação dependia de uma avaliação assinada por mim. Então, meu pai sorriu, orgulhoso. O Tiago nasceu para grandes decisões. Respirei fundo. Se revelasse quem realmente era, aquele jantar terminaria imediatamente. Mas havia algo muito mais interessante. Eles já conheciam meu nome. Só não faziam ideia do verdadeiro poder escondido por trás dele. Durante anos, aceitei aquele papel sem questionar. Para minha família, eu era a irmã inteligente que desperdiçara o próprio talento em uma profissão sem futuro. Enquanto Tiago acumulava bônus milionários, e Sara comemorava cada promoção no escritório de advocacia, eu permanecia em silêncio, ouvindo comentários sobre escolhas erradas e oportunidades perdidas. O que ninguém percebia era que meu silêncio nunca significou fracasso. Significava discrição. Minha carreira dependia exatamente disso. Os executivos que me contratavam pagavam fortunas, porque confiavam que seus nomes jamais seriam associados ao meu. Eu estudava líderes. Antecipava conflitos. Analisava decisões. E identificava riscos invisíveis antes que bilhões fossem colocados em jogo. Mesmo assim, toda vez que chegava aos almoços de família, voltava a ser tratada como alguém que mal conseguia manter um consultório funcionando. No começo, aquilo machucava. Depois, virou um experimento. Passei a observar cada gesto, cada olhar, cada palavra dita ao redor daquela mesa. Tiago precisava ser admirado. Sara transformava qualquer conversa em competição. Meu pai confundia dinheiro com valor. Minha mãe repetia elogios, apenas para evitar conflitos. Todos acreditavam enxergar perfeitamente as pessoas. Mas nenhum deles percebia o quanto revelava sobre si mesmo. Quanto mais me subestimavam, mais livres ficavam para mostrar suas inseguranças, suas ambições e seus medos. Era justamente esse comportamento espontâneo que tornava meu trabalho tão preciso. Naquela noite, porém, havia uma diferença. O banco onde Tiago construía toda a sua reputação aguardava apenas um parecer final. E, pela primeira vez, minha decisão profissional tinha o poder de mudar completamente o destino da própria família. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao escritório, antes da primeira reunião. As paredes de vidro refletiam o nascer do sol sobre São Paulo, enquanto minha equipe organizava os relatórios que definiriam uma das maiores negociações do ano. Minha assistente entrou, com um tablet nas mãos. O presidente do banco chegou. Ela fez uma breve pausa. A equipe do diretor Tiago também pediu autorização para participar. Sorri discretamente. Deixe todos aguardando, na sala de conferências. Poucos minutos depois, o presidente entrou sozinho. Sentou-se diante de mim e colocou uma pasta sobre a mesa. Sua análise preliminar mudou completamente nossa estratégia. Abriu o relatório. Os números financeiros eram excelentes. Mesmo assim,
O comportamento da liderança da empresa que seria adquirida mostrava sinais claros de incompatibilidade. Eram detalhes que balanços jamais revelariam. Enquanto discutíamos possíveis cenários, uma notificação apareceu na tela de segurança. Tiago acabará de entrar no prédio. Observei as câmeras. Ele caminhava pelos corredores, com a confiança habitual. Sem imaginar que estava prestes a descobrir quem realmente conduzia aquela avaliação. Quando a porta da sala se abriu, ele parou por um instante. Seu olhar alternou entre mim, o presidente do banco, e os documentos espalhados sobre a mesa. A expressão de superioridade desapareceu imediatamente. Raquel, o que você está fazendo aqui? O presidente respondeu, antes que eu dissesse qualquer palavra. Estamos aguardando a decisão da doutora. Fez uma pequena pausa. Sem a aprovação dela, esta aquisição não acontecerá. Tiago permaneceu imóvel, por alguns segundos. Seu olhar percorreu toda a sala. Os relatórios. As telas. E, por fim, voltou para mim. Era evidente que nenhuma daquelas respostas fazia sentido para ele. Deve haver algum engano. O presidente do banco balançou a cabeça, lentamente. Não há. Todas as decisões estratégicas desta aquisição dependem da avaliação da doutora Raquel. Meu irmão respirou fundo. Mas ainda insistiu. Desde quando uma psicóloga decide um negócio desse tamanho? Fechei a pasta, com calma. Olhei diretamente para ele. Desde que as empresas perceberam que números não impedem pessoas de destruir bilhões em valor. Projetei um gráfico na parede. Ele mostrava o histórico de fusões fracassadas nos últimos anos. Todas apresentavam resultados financeiros promissores antes da assinatura. O problema sempre aparecia depois. Conflitos internos. Disputas de liderança. Choques culturais. Equipes inteiras pedindo demissão. Empresas lucrativas entrando em colapso. Por fatores que ninguém havia medido. Em seguida, abri outro relatório. Desta vez, era sobre o Grupo Andrade. Expliquei como o perfil dos executivos indicava uma cultura baseada em autonomia e consenso. Já o banco de Tiago funcionava com decisões centralizadas e metas agressivas. As duas estruturas pareciam compatíveis apenas no papel. Na prática, caminhavam para um conflito inevitável. O presidente concordou imediatamente. Foi exatamente essa conclusão que salvou nossa operação. Tiago permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, percebia que todos os argumentos usados para diminuir minha profissão simplesmente deixavam de existir diante dos fatos. Então, minha assistente entrou discretamente. Doutora. O escritório Meireles confirmou presença. Eles também precisam da sua aprovação para concluir a fusão desta semana. Olhei para Tiago. Sua irmã, Sara, liderava justamente aquele processo. Naquele instante, ele compreendeu que o destino dos maiores negócios da família jamais esteve nas mãos deles. Sempre esteve nas minhas. Menos de uma hora depois, a porta se abriu novamente. Sara entrou, acompanhada do sócio responsável pela fusão que tanto orgulhava o escritório. Ela ainda mantinha a mesma postura confiante do jantar da noite anterior. Mas bastou olhar para a sala para perceber que alguma coisa estava completamente diferente. O presidente do banco permanecia sentado diante de mim. Tiago continuava em silêncio. E vários relatórios exibiam meu nome como responsável pela avaliação final.
Raquel, você também está envolvida neste projeto? Perguntou Sara, tentando esconder a surpresa. Antes que eu respondesse, o sócio tomou a palavra. Na verdade, doutora, dependemos da sua análise para decidir se continuaremos a negociação. Sara virou lentamente o rosto em minha direção. Pela primeira vez, não encontrou nenhuma resposta pronta. Projetei outro conjunto de gráficos. Os indicadores financeiros continuam positivos. O problema está nas pessoas. Expliquei que as duas empresas possuíam culturas incompatíveis. Uma premiava decisões rápidas e altamente competitivas. A outra valorizava consenso, estabilidade e planejamento de longo prazo. Ignorar essa diferença significaria transformar uma fusão promissora em um conflito permanente. O sócio assentiu imediatamente. Foi exatamente essa conclusão que nosso conselho precisava. Sara folheava os documentos, sem conseguir esconder o nervosismo. Cada página desmontava anos de convicções sobre minha carreira. Meu pai chegou poucos minutos depois, avisado por Tiago. Entrou tentando controlar a situação. Acho que podemos conversar sobre isso em família. Sorri discretamente. Estamos falando de decisões empresariais, não de opiniões familiares. O silêncio voltou a dominar a sala. Meu pai observou os logotipos das empresas espalhados pelas telas. Reconheceu nomes que admirava havia décadas. Todos aguardavam uma única assinatura. A minha. Naquele instante, percebi que nenhum deles estava realmente impressionado com meu sucesso. O que os deixava inquietos era descobrir que, durante anos, haviam construído certezas sobre mim, sem jamais conhecer a verdade. E aquela descoberta ainda estava longe de revelar o tamanho do império silencioso que eu havia criado. Quando o último cliente saiu da minha sala, o silêncio finalmente tomou conta do escritório. A cidade de São Paulo brilhava do outro lado da parede de vidro, enquanto o sol começava a desaparecer entre os prédios. Respirei fundo. Por alguns segundos, apenas observei a paisagem. Meu celular começou a vibrar. Uma mensagem. Depois outra. E outra. Em poucos minutos, havia dezenas de notificações. Tiago. Sara. Meu pai. Minha mãe. Tios. Primos. Todos queriam conversar. Todos pediam uma oportunidade para explicar. Durante anos, esperei que alguém perguntasse quem eu realmente era. Agora que finalmente descobriram, pareciam desesperados para recuperar o tempo perdido. Sorri discretamente. Não havia raiva. Também não havia vontade de provar mais nada. A necessidade de aprovação tinha desaparecido muito antes daquele dia. Minha assistente entrou na sala. Doutora, devemos responder às mensagens? Olhei novamente para o telefone. Não agora. Ela apenas assentiu. Já sabia exatamente como eu trabalhava. Primeiro, prioridades. Depois, emoções. Na tela principal surgiu o cronograma da semana seguinte. Uma reunião em Brasília. Outra em Londres. 2 avaliações confidenciais envolvendo multinacionais. Um encontro reservado com o conselho de um grande banco internacional. Tudo planejado com meses de antecedência. Enquanto minha família acreditava que eu passava os dias ouvindo pequenos problemas, eu ajudava a decidir o futuro de empresas que movimentavam bilhões. E fazia isso sem aparecer em nenhuma fotografia.
Sem entrevistas. Sem redes sociais. Sem discursos. Porque confiança nunca combina com exposição. Naquela noite, voltei para casa dirigindo meu carro de sempre. Nada chamativo. Nenhum carro esportivo. Nenhum motorista. Nunca senti necessidade de transformar sucesso em espetáculo. Quando estacionei, lembrei das palavras que Tiago repetia em praticamente todos os jantares. Quem realmente vence faz questão de mostrar. Na época, eu apenas sorria. Hoje sabia exatamente por que pessoas realmente poderosas quase nunca precisam convencer ninguém. Na semana seguinte aconteceu o tradicional almoço de família. Pela primeira vez. O ambiente era completamente diferente. Ninguém fazia piadas. Ninguém comparava salários. Ninguém perguntava quantos clientes eu tinha. Quando entrei na sala, todos se levantaram. Minha mãe foi a primeira a se aproximar. Os olhos estavam marejados. Filha, eu sinto muito. Abraçou-me demoradamente. Não respondeu esperando o perdão imediato. Apenas permaneceu ali. Meu pai demorou um pouco mais. Aproximou-se devagar. Respirou fundo. E falou com uma sinceridade que eu nunca havia visto. Passei anos confundindo discrição com fracasso. Olhei para ele. Depois sorri. Muitas pessoas fazem exatamente isso. Ele abaixou a cabeça. Sabia que aquelas poucas palavras diziam muito mais do que qualquer pedido de desculpas. Tiago permaneceu sentado por alguns instantes. Parecia procurar as palavras certas. Finalmente levantou. Estendeu a mão. Depois desistiu. Preferiu me abraçar. Eu realmente achei que conhecia você. Balancei a cabeça. Você conhecia apenas a versão que criou na sua cabeça. Ele não tentou justificar. Pela primeira vez. Apenas ouviu. Sara também se aproximou. Seu orgulho ainda aparecia no rosto. Mas já não existia arrogância. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você nunca teve vontade de contar tudo isso? Sorri. Muitas vezes. Ela esperou alguns segundos. Então por que nunca contou? Olhei para todos ao redor da mesa. Depois respondi calmamente. Porque quem realmente acredita no próprio valor não precisa convencer ninguém. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Era um silêncio de reflexão. Não de julgamento. Durante o almoço, pela primeira vez. Conversamos como adultos. Sem disputas. Sem competições. Sem aquela necessidade constante de provar quem era melhor. Meu pai perguntou sobre comportamento humano. Minha mãe quis entender como funcionavam minhas análises. Sara fez perguntas sobre liderança. Até Tiago demonstrou curiosidade sobre cultura corporativa. Respondi todas. Sem ironia. Sem revanche. Porque havia aprendido algo muito importante durante aqueles anos. As pessoas só conseguem enxergar aquilo para o que estão preparadas. Antes, minha família não estava preparada. Agora, finalmente estava. Algumas semanas depois, participei de uma conferência internacional sobre liderança estratégica. Enquanto atravessava o auditório, encontrei o presidente do banco onde Tiago trabalhava. Ele sorriu ao me ver. Doutora Raquel, graças à sua recomendação, evitamos a pior aquisição da nossa história. Sorri. Fico feliz que tenham ouvido. Economizamos bilhões. Mais importante, preservamos milhares de empregos. Aquilo sempre foi minha verdadeira recompensa. Não o dinheiro. Nem os contratos. Mas saber que boas decisões mudavam vidas invisíveis. Na volta para São Paulo, pensei em tudo o que havia acontecido. Minha família acreditava que sucesso era aparecer. Descobriu que sucesso verdadeiro muitas vezes trabalha em silêncio.
Achavam que liderança significava mandar. Aprenderam que liderança também significa compreender pessoas. Durante anos ridicularizaram a psicologia. No fim, foi justamente ela que protegeu empresas, empregos e patrimônios muito maiores do que qualquer um deles imaginava. Meses depois, nossos jantares de família continuavam acontecendo. Mas agora ninguém falava sobre quem ganhava mais. Nem sobre quem possuía o melhor cargo. Falávamos sobre ideias, projetos, livros, viagens e comportamento humano. Curiosamente, as conversas ficaram muito mais interessantes. Antes de ir embora naquele último jantar, meu pai segurou meu braço. Posso fazer uma última pergunta? Assenti. Qual foi a maior lição de tudo isso? Olhei pela janela por alguns segundos. Depois respondi. Nunca julgue o valor de alguém pela quantidade de barulho que essa pessoa faz. As pessoas mais perigosas, as mais inteligentes e, muitas vezes, as mais influentes, quase sempre são aquelas que passam despercebidas. Porque estão ocupadas demais construindo resultados, enquanto o restante do mundo ainda tenta construir aparência. Entrei no carro. Liguei o motor. Meu celular vibrou mais uma vez. Outra empresa internacional aguardava minha avaliação. Outro conselho de administração precisava tomar uma decisão. Outro grupo empresarial buscava entender aquilo que nenhuma planilha conseguia explicar. Sorri discretamente. A cidade continuava exatamente igual. Mas eu já não precisava esconder quem era. Nem precisava anunciar. Meu trabalho continuava transformando empresas. Minha família finalmente compreendia meu verdadeiro valor. E eu seguia vivendo da mesma maneira que sempre escolhi. Com discrição. Com propósito. E com a certeza de que o conhecimento mais poderoso nunca é aquele que faz mais barulho. É aquele que muda destinos sem precisar dizer uma única palavra.